Olá, bem-vindos ao canal Poeta das Ruas. Vídeo de hoje: Martin Luther King, o maior ativista contra a discriminação racial nos Estados Unidos e no mundo, vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King, de 1929 a 1968, foi um ativista norte-americano. Lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Martin Luther King nasceu em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Filho e neto de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir pelo mesmo caminho. Em 1951, formou-se em teologia na Universidade de Boston. Convertido em pastor, em 1954, Martin Luther King assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Em 1955, começou sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos, inspirado na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau. As mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra a apartheid, na África do Sul. Os movimentos contra a segregação dos negros provocaram a ira das autoridades e de grupos racistas como o Ku Klux Klan, que atacavam com violências os participantes, o próprio Luther King e os grupos ativistas Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo seu primeiro presidente. Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos culminantes, ao liderar a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulado I Have a Dream. Em português, Eu Tenho um Sonho, onde descreve uma sociedade, onde negros e brancos possam viver harmoniosamente. Nesse mesmo ano, Martin Luther King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Fitzgerald Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente foi assassinado. Em 1964, foi criada a Lei dos Direitos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Nesse mesmo ano, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A luta continuou. Em 1965, Martin Luther King encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis desde Selma até Montgomery. Mas sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, onde apoiava o movimento grevista dos lixeiros. Martin Luther King faleceu em Memphis, Tennessee, Estados Unidos, no dia 4 de abril de 1968. Em 1977, em homenagem póstuma, representado por sua esposa Coretta Scott King, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2004, recebeu a Medalha de Ouro do Congresso Americano, pelos 50 anos da promulgação da histórica Lei dos Direitos Civis. Citações: Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele.
A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Temos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos como loucos. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Uma das coisas importantes da não violência é que ela não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. O homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Todo progresso é precário, e a solução para um problema coloca-nos diante de outro problema. É melhor tentar e falhar que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa me esconder. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. O que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por alguma força que venha de fora. O seu pensamento é a planta concebida por um arquiteto para construir um edifício denominado prosperidade. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próspero. O comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Nós não podemos nos concentrar somente na negatividade da guerra, mas também na positividade da paz. Não fiz o melhor, mas fiz tudo para que o melhor fosse feito. Não sou o que deveria ser, mas não sou o que era antes. O ser humano deve desenvolver, para todos os seus conflitos, um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para este tipo de método é o amor. Toda a realidade depende de fundamentos morais. Em outras palavras, que este é um universo moral, e que há leis morais suportando o universo tanto quanto leis físicas. Eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas, apesar disso, eu ainda tenho um sonho, porque a gente não pode desistir da vida. Cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele. Obrigado por assistirem até o final. Deixem seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.